Ele foi o homem que mudou o curso de milhares de vidas a partir da sua fé inabalável. Nós estamos falando de Santo Antônio Maria Claret, o santo missionário. Não sei se você já ouviu falar dele alguma vez. Muitas pessoas aqui no Brasil conhecem Santo Antônio Maria Claret porque ele é fundador de uma congregação muito famosa em várias partes aqui do Brasil, que é a Congregação dos Claretianos. Talvez você conheça. A história de Santo Antônio às vezes não é tão conhecida aqui no Brasil, mas ela é, na verdade, uma história muito encantadora, impressionante. Nós vamos primeiro pensar de onde ele vem, né? Santo Antônio é um filho da Espanha. Então ele nasce em 23 de dezembro de 1807, na região de Salem, na Espanha, pertinho de Barcelona. E ali ele vai começar a sua vida numa família de tecelões, né, onde ele, desde pequeno, já demonstrava uma profunda inclinação à espiritualidade, ao serviço e à preocupação com as almas. Uma coisa que inquietava muito Santo Antônio quando ele era pequeno era essa inquietação pela salvação das almas das pessoas. Então ele pensava muito, meditava muito sobre a vida eterna, e isso já era um sinal da sua vocação que apareceria de fato um tempo depois. Mas antes de seguir mesmo a vocação religiosa, né, a vocação sacerdotal, ele começa a sua carreira como um tecelão. Ele, afinal, era um filho de tecelões, ele trabalhou um tempo na fábrica da família e era, inclusive, um ótimo trabalhador, né? Extremamente competente, dedicado, trabalhava muitíssimo, né? Focava todas as suas energias no trabalho e tinha esse perfil de ser alguém que dava tudo naquilo que estava fazendo, que acreditava, né? Santo Antônio era assim. E quando ele está nesse meio assim de trabalho, ele começa a sentir uma inquietação e sentir que, na verdade, Deus chamava ele para alguma coisa além daquilo que ele estava vivendo ali no trabalho, né, na vida corriqueira dele como tecelão. É quando ele decide, então, com 22 anos, entrar de uma vez por todas no seminário e começar a sua caminhada de discernimento e formação sacerdotal, e é ordenado então em 1835, mas a verdadeira missão dele, na verdade, só estava começando, porque Claret foi ordenado sacerdote então, mas ele tinha esse ardente desejo de pregar o evangelho para todo mundo, assim, ele tinha uma inquietação muito grande no coração dele, né? Então é quando ele decide que ele se tornaria um sacerdote missionário. Essa é a grande missão da vida dele. E em 1849 é justamente quando ele vai fundar, então, junto com outros sacerdotes, amigos, né, seguidores ali da época, a Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria, mais conhecidos hoje em dia como claretianos, porque de fato o carisma do seu fundador era muito forte em todos eles, né? Eles tinham o Padre Claret como a maior referência de todas, né? E tinham realmente essa admiração, porque ele em vida já tinha essa fama de santidade, já exalava essa fama de santidade, né? E a visão era muito clara, levar a palavra de Deus a todos os cantos do mundo. Então, os claretianos, eles nascem um pouco como, digamos, filhos dos inacianos. Nós estamos falando da Espanha, né, esse país que a gente costuma dizer assim, que a França é a filha da igreja, a filha predileta da igreja. Porque, de fato, a França teve grandes santos, grandes aparições marianas, e nós percebemos um carinho especial de Deus por esse país. Porém, a gente poderia dizer que a Espanha é a segunda filha predileta da igreja, digamos assim. Porque são muitos e muitos santos que nascem dessa terra. A gente pode lembrar de Santa Teresa d'Ávila, de São João da Cruz, próprio Santo Inácio de Loyola, né? E agora, né, alguns séculos depois, ali no século XIX, vem também Santo Antônio Maria Claret, que é esse santo de grande envergadura. Santo Antônio, ele bebe dessa espiritualidade inaciana, né? Ele passa um tempo fazendo essa formação inaciana, enfim. Então ele tem um carisma que se aproxima bastante do carisma da Companhia de Jesus em alguns pontos. E isso vai se refletir na missão dele, no desejo ardente dele de evangelizar o mundo todo. E, inclusive, ele também, depois de um tempo, ficou conhecido como o apóstolo das Espanhas. E logo depois que ele, então, funda a Congregação dos Claretianos, a gente percebe esse trabalho missionário muito intenso que vai acontecer, especialmente na região da Catalunha, que é onde está localizado ali o povoado de origem de Santo Antônio, né, onde fica Barcelona também. E esse trabalho não é apenas, né, catalão, mas também vai se estender para as Ilhas Canárias, que vão receber essa evangelização de Santo Antônio, né, dos padres claretianos. E são missões, então, que vão, de fato, levar, né, pregar essa extensão, assim, do evangelho a todas essas pessoas. E é muito interessante porque, nessa época, Santo Antônio, ele percebe que os livros são uma poderosa ferramenta de evangelização. Então o que ele faz é começar a escrever. E ao longo da vida dele ele escreve diversas obras, né? Profícuo, assim, é imensamente profícuo porque ele escreve demais, e obras de muito
acesso assim às pessoas, né? A ideia dele era que fossem obras muito acessíveis para as pessoas simples também. Então ele escreve muitos livros pequenos, assim, próprios para quem não tem muita experiência, muito caminho de educação, de leitura para poder ler, poder ter acesso a esse anúncio do evangelho por meio dos livros. E isso é o que acontece também nesse momento. E em 1850, então, acontece algo, né, muito importante aí, que é a nomeação dele como arcebispo de Santiago de Cuba. Cuba nesse momento ainda era colônia espanhola, né, e ainda passava por todos os desafios próprios das colônias, que a gente sabe muito bem como brasileiros, né? Então nós temos de um lado esse esforço da igreja pela evangelização dos nativos, pela gestão da sociedade colonial que tinha todos aqueles problemas, né? E Cuba também passava ainda pelo problema da escravidão. O reino espanhol já tinha rejeitado a escravidão, né? Já tinha condenado, já tinha pedido para que cessasse a escravidão nas colônias também, mas era muito difícil nesse momento, de fato, conseguir a abolição em todos os lugares. E Cuba tinha esse problema especial, que era o problema de uma escravidão muito dura, né? Existia ainda essa cultura muito forte entre os senhores ali, os escravos. E Santo Antônio chega nesse momento e percebe essa Cuba que tinha muita desigualdade, muitos escravos que também pouco ou nada tinham acesso à evangelização, à vivência da fé, né? Muitos tinham esse desejo de frequentar a missa, de frequentar os sacramentos e não podiam. E Santo Antônio começa um trabalho de luta contra a escravidão em Cuba e de evangelização mesmo daquelas pessoas, né? De trabalho com educação, enfim, ele é um santo que vai fazer muitas e muitas coisas em Cuba. E por isso ganha duas coisas em Cuba. Ele ganha muita admiração por parte de uns e muita perseguição por parte de outros. Ele cutuca a onça com vara curta, como a gente diz aqui no Brasil, né, popularmente. E ele vai ganhar uma perseguição muito grande nesse momento em Cuba, a ponto de ter, gente, assim, tentativa de assassinato na cara dura, assim, um matador profissional foi enviado para tentar matar Santo Antônio Claret. Essa tentativa é frustrada, não consegue. E ele sofre atentados, sofre outras tentativas de assassinato, sofre perseguição, sofre todo um engenho ali para tirar ele de Cuba porque ele estava atrapalhando os interesses. É todo um problema ali que vai surgindo de perseguição mesmo. Mas esse é um momento que ele se forja, né, muito nessa busca do evangelho, nessa evangelização, e vai ser fiel até o fim. Então, até as últimas consequências, ele de fato não abre mão de lutar por aquilo que ele acreditava, né, pelo evangelho, pela dignidade daquelas almas que naquele momento estavam como escravos, né. Luta isso até o final, sofre todas as consequências, até que, alguns anos depois, né, 7 anos depois precisamente, ele volta para a Espanha, ele vai ser transferido, não somente por uma questão de problemas que ele estava tendo ali em Cuba, porque de fato ele sofria perigo de vida ali, mas porque a rainha Isabel II, né, da Espanha, escolhe Santo Antônio Maria Claret como seu confessor particular. E esse é um momento muito difícil para Claret, porque a gente pensaria, nossa, qual bispo não ficaria muito honrado em ser confessor da rainha? E de fato ele fica honrado, né? Ele fica honrado com isso, mas ele sofre um dilema interior muito grande, porque ele sentia que não era o chamado dele original, né? O chamado dele era ser missionário por todos os confins da terra e evangelizando as pessoas, os mais simples, enfim, atendendo os mais desfavorecidos, né? Os mais pobres. E nesse momento ele precisa viver essa renúncia, assim, é um chamado de Deus para a vida dele, assim, né, de ter que conviver com a corte, né, e com os problemas que a corte tinha na época, mas também de ter esse papel fundamental de aconselhamento, como confessor, né, diretor espiritual da rainha Isabel II. E isso, obviamente, também acaba afetando toda a questão do país mesmo. Nesse meio tempo, ele vai fundar a Academia de São Miguel, né, que é uma grande academia aí que ele levou a cabo, com promoção de artes, de ciências, de letras, de educação, inclusive com um seminário ali no lugar também. Santo Antônio é aquele santo assim que arrasta multidões, assim, conseguia reunir absurdamente muitas vocações, muitas pessoas, fazer um trabalho impressionante com a educação. E nos últimos anos de vida, então, ele vai ser exilado junto com a rainha, enfim, toda uma questão que acontece ali no reino espanhol. É um momento muito delicado, porque é um momento que vai fazer uma tentativa de transição para a república, né? E aí, tanto a rainha quanto o Santo Antônio Claret vão ficar exilados na França, então ele passa um bom tempo aí exilado. Nesse meio tempo ele continua trabalhando, né, evangelizando, fazendo os seus livros, escrevendo, né, um grande trabalho de evangelização, mas claro, distante da sua terra natal, então ele sofre um pouco esse exílio, né, essa distância. E é quando ele falece, em 24 de outubro de 1870, já com esse grande odor de santidade. Então, todos já reconheciam a sua grande fama de santidades em vida já, né, suas obras, que foram muito grandes. E em 1950, ele é finalmente então canonizado pelo Papa Pio XII. E é de fato esse estandarte, assim, o Santo Antônio Maria Claret, ele é um estandarte de evangelização para nós, não somente porque ele é
mais recente, né? A gente pensa, nossa, século XIX já é bastante recente, assim, já tem muitas coisas de desafios de pensamento que nós tínhamos hoje, de meios de comunicação, que ele também atuava, né? Pensava muito sobre isso. Ele foi um pioneiro, assim, né? Pioneiro de evangelização. Aqui na MBC eu acho que a gente pode pensar, inclusive, que Santo Antônio Maria Claret é um dos pioneiros do trabalho que nós mesmos temos hoje como clube, né, nós editamos livros católicos para disseminar a fé católica pelo mundo a partir dos livros. E de certa forma, Santo Antônio Claret, ele faz exatamente isso no século XIX, né? Ele escreve seus livros com um fim evangelizador. E é muito bonito perceber o quanto Deus se usa dele para transformar tantas e tantas e tantas almas. Ele transforma o mundo ao redor dele, né? Então, quando ele está na Espanha, lá na Catalunha, ele faz um grande gesto de transformação. Em Cuba, ele transforma tudo ali em Cuba também. Na França, ele vai fazer o seu trabalho. E os santos, eles têm essa característica, né? Um santo, esse fermento na massa que vai fazer com que todo o restante vá ficando diferente, vai ficando mais edificado, mais próximo de Deus, né? Vai sendo anunciado o evangelho naquele lugar. E Santo Antônio Claret faz isso. Então, de fato, nós percebemos essa vida impressionante, né? Uma vida assim que move, que nos convida a ser muito mais entregues a Deus. É uma vida muito, muito inspiradora e que toca esse ponto fundamental, assim, a evangelização, a sede de almas. Quando a gente olha para a vida de Santo Antônio, a gente pode pensar, nossa, Santo Antônio realmente fez tudo o que ele podia para a salvação das almas, para a evangelização. O que eu tenho feito? Sempre é uma boa ocasião para a gente pensar nisso, né? O que eu tenho feito para também atingir as almas e levá-las para Deus? Então esse é um ponto que a gente pode pensar um pouco aí, meditar a partir da vida desse grande santo que nós estamos conhecendo hoje. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o teu like aqui, você já sabe disso, né? Deixe teu comentário se você já conhecia a vida de Santo Antônio, se você conhece os claretianos, se você se inspirou pela vida desse grande santo, a gente quer saber, então comenta aqui embaixo. E, claro, se inscreve aqui no canal para ter acesso a mais histórias inspiradoras como essa história de Santo Antônio Maria Claret. A gente se vê na próxima.